Hoje nós vamos conversar com a doutora Jaqueline Scholz. A Jaqueline Scholz é médica formada pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, é doutora em cardiologia pela Faculdade de Medicina da USP, é diretora do Programa Ambulatorial do Tratamento do Tabagismo, ou seja, ela faz você parar de fumar, ela é boa nisso. E com ela é muito pragmática, sabe? Não tem muito tititi, muito trelelê, não. Ela vai lá, te mede que nível você está da nicotina e ataca, pá, e você para mesmo. Doutora Jaqueline Scholz. E essa pandemia do coronavírus, eu acho que é um bom motivador para quem está fumando, porque a gente está com medo de quê? De adoecer, e onde é que ele ataca? O pulmão. E aí a gente fica com aquele vidro fosco, aquela história que todo mundo já contou pra gente, e a gente fica apavorado, né? Não é, doutora Jaqueline? Eu estava aqui falando de você, que você é muito Escutei. pragmática e não tem muito trelelê com ela, não. Ela vai lá e pá, pum, parou. É mais ou menos por aí. Lero Já não é comigo, apareceu, não. não, não, já apareceu o marido de uma pessoa que agora eu não sei se eu vou conseguir achar É, o nome dela aqui. Então, vou falar direto, vamos focar no marido dela, que ela disse que ele é o marido top, mas fuma pra caramba. sim. Bom, para parar de fumar, precisa ter um pouco de boa vontade só. Ter um caminho aberto, aí a gente faz o resto, né? Hoje a medicina evoluiu muito, né? Então, ajudar as pessoas a pararem de fumar. E uma técnica também bastante legal que eu gosto de adotar, Lida, é uma técnica minha, né? Que é essa história, todo mundo escuta, marque uma data para parar de fumar, não é essa história? Marque É. uma data, como se olha no calendário, escolhesse o dia, vai ser esse, né? Isso realmente é um pânico para boa parte dos fumantes. Você teria feito ao contrário, né? Em vez de ajudar, acaba criando mais expectativa, mais ansiedade, e aí fatalmente o indivíduo fica chateado por não conseguir cumprir a meta estabelecida. Então, a gente não usa mais essa técnica. Desde 2016 eu enterrei o tal da marca uma data e a gente tem outro tipo de abordagem, né? Usa medicamentos para Aqui, atenuar a abstinência. a Carla está dizendo que o marido fuma muito, já tentou, mas tem crise de ansiedade. E a Deca falou uma coisa, Deca Carvalho Fotografia, eu gosto de fumar. Isso todo fumante gosta, eu Ah, também com gostava pra certeza. caramba. E, aliás, eu penso nisso todo dia, mas essa mulher aí, a doutora Jaqueline, me deu um ultimato assim, eu consegui. É isso E, mesmo. na verdade, não foi tão difícil. Pensando bem, Uhum. eu achei que ia ser muito mais difícil. Achei que ia ser, sabe, punk, que eu não ia É. conseguir dormir, que não sei o quê. Mas não, é claro que a vontade permanece até hoje, entendeu? Sim. Acabando essa Lembra? live aqui, eu vou levantar daqui desse sofá, vou falar, opa, um cigarro agora seria perfeito, É entendeu? uma lembrança, é uma É uma lembrança. lembrança, É, é uma lembrança sim, sedutora, porque é bom fumar, senão ninguém fumava, né? Pra claro. quem Agora, nunca fumou feito você, não sabe como é, que é bom, então, entendeu? Agora, que é, faz mal, faz. E que você se sente melhor, eu não sou aquela louca, não, sabe? De falar, ah, eu acho tudo ótimo, eu respiro melhor, eu não sei o que lá. Eu não senti isso, não. Eu senti que você não mudou um pouco o sentiu? paladar. Eu fiquei com o paladar para doce, muito perigoso, porque agora eu É, adoro doce. E antes eu não ligava a mínima. tosse, Mas deve ter também, melhorado muito. você Tosse. acha? A voz. A Tosse, você não tinha. voz, a É, a voz eu voz. acho que melhorou. O esforço para falar, você tinha uma rouquidão, uma certa rouquidão, isso, a Sim, voz melhora bastante. Era teu ponto vulnerável, vamos dizer assim, era o teu ponto fraco, e para a tua profissão é bem é. complicado mesmo. E sabe uma coisa muito legal que eu acho que você pode usar, além dos seus truques, que eu quero saber aqui alguns deles, mas e tem um que eu acho especialmente divertido, que é o fumar no lugar feio, sabe, da casa, Mas de e castigo, é. fumar de castigo. Eu acho muito É, engraçado. Mas o bacana é que te dá uma liberdade muito grande, porque você não tem que ir no tem. restaurante, sair do restaurante para lá fora. Às vezes você fica 2 horas numa reunião e nem nota. Antigamente, com 40 minutos, assim, eu já estava louca para tirar aquela pessoa da minha frente para poder sair dali para fumar, entendeu?
Isso que você Então, falou. Hoje um paciente mesmo, ele até me procurou no meio da pandemia, apavorado para parar de fumar. E hoje eu falei com ele, ele já está 4 dias sem fumar, em tratamento, e ele falou, e eu perguntei para ele, né, o que ele percebeu tem 40 e poucos anos, né? O que ele percebeu? Eu falei, o que nesses 4 dias já mudou? Ele falou, doutora, o que eu estou mais encantada é com a liberdade que eu tenho. Que antigamente eu tinha que pegar a carteira e não esquecer o maço de cigarro. Tudo eu fazia em função do maço de cigarro, entendeu? E aí, hoje eu percebo, nossa, isso não faz parte mais da minha vida, então é uma sensação de liberdade. Para cada indivíduo, Leda, tem uma situação que é vamos dizer assim, o ponto verdadeiro para ele, algo que de fato faz com que ele fique feliz pelo fato de não fumar. A dependência à nicotina é uma situação que eu costumo dizer, não se, para um indivíduo que fuma, e eu que trato os fumantes, já tratei pelo menos mais de 7.000 fumantes ao longo da minha carreira, então eu sei quais as angústias que os fumantes têm e quais os benefícios que eles têm em relação ao fumar. Todo mundo sabe que o cigarro para a saúde faz mal, mas para o indivíduo, para o dia a dia, para o que faz ele levantar e o que faz ele deitar, muitas vezes é um cigarro. Então, você transformar, tirar isso da vida da pessoa, fazer com que ela consiga, numa boa, parar de fumar, realmente é uma estratégia que a gente percebe que envolve a parte química, muito importante. O pessoal, doutora, mas você vai usar remédio? Eu falo 1, 2 ou 3. Eu falo assim, 1, 2 ou 3, tudo depende da necessidade de cada um. Porque a parte química do cigarro é uma coisa muito poderosa. E se você não olhar para isso, ou seja, você tem que olhar o fumante como um todo, como um aspecto do comportamento, do castigo. O fumante só tem memórias, Leda, muitas vezes agradáveis com o cigarro. Como você ainda tem essas memórias até hoje? São as lembranças. Claro que é. Então, mas a gente tem que trabalhar que você consiga rever essas memórias sem te colocar em risco, né? Porque os receptores estão inativados. Essa é a diferença do fumante ativo de um ex-fumante. Quando um fumante ativo lembra do cigarro, ele tem uma fissura, que é um desejo compulsivo de fumar. Quando um ex-fumante lembra do cigarro, ele lembra do cigarro. Minutos depois, você olha para o lado, faz alguma coisa, aquilo passa. A diferença é a intensidade, como isso vem para você, como uma emoção incontrolável, como uma vontade de ir no banheiro, vamos dizer assim, ou só como uma mera lembrança. Então, essa é uma diferença muito grande. A pessoa bem tratada, bem adaptada, sem o cigarro, ela tem lembrança, jamais tem fissura. E é isso que a gente não pode deixar acontecer. E como é que é a estratégia? Bom, primeiro a gente tem que usar medicação. E a medicação tem que ser, de preferência, mais potente. Por quê? O cérebro da gente tem um local que é um setor de recompensa. Adivinha o que tem lá? Receptores de nicotina. Aliás, a gente tem receptores de nicotina espalhados pelo nosso corpo inteiro, inclusive no pulmão, no intestino e no cérebro. No cérebro, esses receptores, quando a gente não é fumante, quem faz a ligação, quem faz esses receptores funcionar? Um neurotransmissor que a gente produz, chamado acetilcolina. Todo mundo tem acetilcolina, todo mundo produz. Só que quem começa a fumar, olha que interessante, nesse circuito de recompensa, que é uma área específica do cérebro, circuito de recompensa e prazer, quem que vai ocupar esse receptor? Adivinha quem? A nicotina. E aí o indivíduo passa a funcionar, esse circuito passa a funcionar na presença da nicotina. E aí que o indivíduo vai percebendo o quê? Todo mundo começa a fumar como? Na brincadeira, na festa, em momentos de descontração. Então, ali ele já coloca uma cognição. Ele já aprende que o cigarro para o lazer, para a festa, após a refeição, para um bate-papo, aquilo é bom. Só que aí essa nicotina aciona um circuito de prazer chamado dopamina. E aí o indivíduo que é vulnerável à dependência passa a usar esse circuito em outras ocasiões. Então, por exemplo, ele fica triste, aborrecido, ele vai, deixa eu dar uma liberada de dopamina, vai lá, dá uma fumada, aquilo dá uma satisfação. Aí ele aprende outro comportamento, que é o quê? Quando ele fica chateado, ou quando ele fica ansioso, quando ele fica frustrado, ele vai lá e fuma. Isso gera um condicionamento, você entendeu? Tudo vem de uma circuitaria química, que depois se traduz para o indivíduo num comportamento. Para ele é o comportamento, mas não é, então é só mudar de comportamento. Não, não é. Essa coisa está interligada. Só que o remédio, Leda, ele só age nessa parte química. Ele não tem a capacidade de ir lá no seu centro de memória associativa e interferir.
Por isso que eu inventei essa técnica. Porque antigamente era assim, olha, um fumante para parar, você sabe disso. O que que era? Ah, não pode tomar café. Ah, não pode beber. É. Ah, não pode comer. Ah, não pode fazer nada. Pô, não pode viver para parar de fumar. Não dá, né? Então tem que Aí você mudar. inventou o fumar de castigo? Aí eu inventei em 2000 e... É engraçado isso, vocês têm que prestar atenção. Ela Já... inventou uma tese que ela já defendeu em vários congressos Isso, internacionais e que sim. tem avançou com protocolo de Sim, parar de isso fumar. mesmo. Mas que é Então, divertido, porque fuma de castigo. e tudo Não tem começou uma. porque... Olha, vou contar a história de como que isso aconteceu. Tá, conta mesmo. Eu estava fazendo um projeto para Vivo, de telemensagens, para estimular as pessoas. Na época era SMS, a maior parte das pessoas não tinha iPhone, não tinha telefone, hoje essa plataforma que todo mundo tem, digital, né? Então, as mensagens eram por SMS. Então, eu tinha que fazer mensagens, então eu estava elaborando conselhos para tentar quebrar esses paradigmas, né, do fumante, ver o café, esses gatilhos. Eu falei, putz, mas como é que a pessoa vai fazer parar de fumar? Tem que parar tudo, muda de caminho, não entra no carro. Eu falei, não, isso aqui não está certo. Aí, tratando meus pacientes, que eu já trato há muitos anos, eu comecei lá em 93 usando adesivo, nos anos 2000 veio a bupropiona. Cada vez que a gente avançava a medicina, a gente melhorava a taxa de sucesso. Então, vou contar. Com adesivo, a gente chegava em 25, 30, de cada 100 pacientes tratados, 25 paravam de fumar. Só que era preferencialmente os homens, mulheres de uma resposta pior. Nos anos 2000, veio a bupropiona. A gente já avançou. Aquela diferença que existia por gênero, a bupropiona já conseguia colocar a mulher em pé de igualdade em termos de taxa de sucesso com os homens, ao redor de 30% a 35%. E aí, nos anos 2000, 2006 especificamente, surgiu o melhor remédio, que é a vareniclina, e aí o tratamento deu um salto, foi para aí 45, quase 50. Aí, exatamente, passaram-se os anos, eu fiz vários protocolos com esses medicamentos para avaliar a segurança. Em medicina, a gente sempre faz eficácia e segurança. Sempre esse aí tem que ser o foco, né? É eficaz? É seguro? Então, vamos usar. E aí foram vários estudos. E eu fazendo essas mensagens para Vivo até em 2014, eu já estava fazendo em 2015, eu pensei, não, isso aqui tá bom. Aí eu falei, quer saber? A própria bula do remédio falava, olha, no 8º dia você marca uma data para parar de fumar. No meu protocolo lá no Encore, eu usava o 14º dia, eu dava uma trégua ainda para o paciente. No 14º dia você tenta parar de fumar. Só que isso funcionava, Leda, para 30% a 40% das pessoas. O restante fugia, o restante ligava e falava, esse remédio, doutora, não faz nada. Chegou no 14º dia, eu tô louca para fumar, isso é tudo balé, esse remédio não funciona. Então, caiu em descrédito tudo aquilo que a gente sabia que funcionava. Eu falei, quer saber? Vou mudar a estratégia. Foi aí que eu falei, em 2015 eu comecei, no 8º dia do remédio, você pode fumar e é assim, vou fazer para vocês verem, tá? Tá vendo uma Tá. parede branca aqui? É assim. Tô. Toda vez que quiser fumar, tem que ficar em pé, parado, olhando a parede, fumando. Mas as pessoas estão com remédio. O que acontece? O remédio vai lá no receptor cerebral, ocupa o receptor cerebral, ela perde o prazer de fumar. Então, a parte química fica resolvida. Agora, se ela senta, folgadona, sem um cigarro aqui, sentada, conversando, batendo um papo, que nem agora nós estamos batendo, o indivíduo fuma e acha que está tudo igual. Agora, quando ele não pode fumar, então eu tenho que parar, vou desligar o telefone, vou lá fumar de castigo e volto. O indivíduo percebe que o prazer não é o mesmo, a necessidade não é a mesma, e ele muda essa memória de condicionamento que ele tem. Isso vai dando força para que ele, geralmente os pacientes param, o tratamento são 3 meses, geralmente as pessoas param de fumar entre a 3ª e 4ª semana, e ainda continuam com o medicamento mais 3 meses, 12 semanas. Por quê? Para que a hora que a gente retira a medicação, o paciente não volte a ter fissura, que é aquele desejo incontrolável. Tenha só uma lembrança, como essa que você está referindo agora. Então, essa é a estratégia. Você tem que mexer na parte química e mexer no comportamento, tirando o indivíduo de tudo que ele aprendeu durante 40, 50, 60 anos, né, com o cigarro. Mas o mais complicado não é só o café, sabe? Eu também achava isso. Eu vou tomar café e vou ter que fumar. Não, passou bem. Então, o mais complicado para mim era falar o telefone, porque eu estava acostumada a ter o telefone já procurando o cigarro. Sim. E a primeira vez que eu saí, que a minha bolsa não tinha cigarro, nem eu acreditei. Eu olhei para a bolsa e falei, por que está assim? O que está faltando? Eu não conseguia compreender. É muito louco, né? É muito eu achei que eu não ia louco. parar nunca.
Eu não estava convencida de que era uma coisa eterna para mim, entendeu? Você estava condenada a morrer fumando. Muita gente pensa assim, mas Eu não não é. sentia condenação, não. Eu achava que. Porque eu gostava muito de fumar. Como Sim, aquela sim. moça escreveu aqui, eu desativei um pouco os comentários, vou Aham. ativar de novo. É, deve ser difícil? Não, não é tão difícil, engraçado. Eu achei que seria muito mais difícil. É claro que eu tomei a medicação toda, Sim. toda a medicação, eu pudesse tomava 18 remédios. Tomei tudo que foi necessário Todo e e é mais um pouco. necessário. Agora, eu não quero ficar essa pessoa assim que fica chata, sabe? Que uma Sim. pessoa fuma, porque logo na primeira ou na segunda semana que eu tinha parado de fumar, isso foi super divertido e foi super teste assim para mim. Eu fui entrevistar uma pessoa que fuma muito. Quer Aham. dizer, ele fumou na minha casa 14 cigarros o tempo que ele ficou aqui. Eu peguei um cinzeirão grandão, ele falou que fumava muito, dei um cinzeirão bem grande para ele, desses que são bonitos, sabe? Nem parece cinzeiro, Sim, mas porque sim. hoje em dia nem tem muito cinzeiro para vender, Não né? tem. É. Meio que saiu das lojas. Mas eu peguei um bem bonito, assim, coloquei na frente dele. Depois que ele foi embora, eu contei 14 cigarros. Nossa, E eu caraca. não fumei, cara, entendeu? Nada. E eu fiquei bem. Falei, é isso que eu quero. Eu quero parar de fumar, mas eu não quero virar a chata da rua, sabe como é? Então, A mas chata da festa. então, As mas pessoas vão esse fumar e vou conforto, ficar, e vou falar, ai, aquele cheiro, sabe? Não, eu saio de perto se eu não quero aquele cheiro, entendeu? sim. Mas da primeira vez que eu tentei parar de fumar, eu andei na rua atrás de uma pessoa que estava fumando só para sentir o cheiro. Fiquei atrás da pessoa, falei, tô doida, né? Era na Visconde de Pirajá, Ipanema. Eu fiquei atrás da pessoa, uns E, 3 quarteirões, assim, adorando aquele cheiro. Que mas maluca. Leda, a medicação ajuda bastante. Muito. Então, eu estava falando, a gente, como eu falei, usa um medicamento, usa um segundo, às vezes usa um terceiro. Existem dois para parar de fumar, e a gente até tem um estudo agora no INCOR, em que hoje esse remédio é oferecido no Sistema Único de Saúde, que é a bupropiona. O Sistema Único de Saúde brasileiro oferece tratamento para Ah, tabagismo. é? Oferece, claro, tem um programa muito legal. Opa, travou aqui, vamos destravar. Ai, Deu? tomara que destrave. Destravou. Tá. Você estava falando que o Sistema Único de Saúde oferece. Sim, existe até no próprio MASO, as pessoas podem ligar no 0800 e vão ser encaminhadas para os programas. Existem nos municípios, nas cidades tem vários centros de tratamento que Eu acho que a oferecem essa Santa Casa, abordagem. as Santas Casas também fazem. No Fazem, Rio, acho que a Santa Casa faz. então, existem vários, o programa é bastante, atende muita gente e usa especificamente adesivo e bupropiona. O que acontece? Para boa parte dos fumantes, isso muitas vezes resolve o problema, porque o grau de dependência é menor. Agora, eu sou cardiologista, então você imagina que tipo de paciente eu trato. Eu trato pacientes que tenham o melhor motivo do mundo para parar de fumar, que é o medo de morrer do coração, e não param. Então, eu trato um subgrupo de pacientes com alto grau de dependência. Então, por conta disso, eu acabei desenvolvendo uma técnica para tratar pessoas com esse grau de dependência. E para isso a gente precisa usar medicação e, como eu te falei, agora essa outra técnica comportamental que duplica a chance de parar de fumar. A gente já tinha bons resultados, mas agora a gente tem resultados fantásticos, porque o que emperrava, às vezes o paciente fumava menos com o medicamento, só que ele não dava o golpe fatal que era o parar de fumar. Faltava alguma coisa para ele. Ele não Mas se eu já fiz isso desencilhava. também. Hã? Na primeira vez que eu fui tentar parar de fumar com Isso. você, eu Sim, passei a fumar menos. E tem uma sim. moça que estava dizendo aqui nos comentários que fuma 3 cigarros por dia. Tem gente que diz que até 10 não faz mal. Mas eu Mentira. sei que você é radical, né? Não, é tudo ou nada. E também o indivíduo consegue fazer isso por um tempo pequeno, Leda. Depois, qualquer coisa que aconteça na vida dele, a tendência natural é ele perder o controle e voltar para a situação, porque o cigarro é um conforto emocional imediato, né? Tá com pepino, você fuma 3. Ah, o pepino estourou, você vai fumar 4, 5, 6 ou 10. E aí, quando você vê, você já voltou, você já desequilibrou aquele circuito que você tinha dado um jeitinho, entendeu? Então, a tentativa é de supressão total, porque é isso que de fato vai te proteger para sempre, de você ter essa autonomia, liberdade e manter o equilíbrio emocional. Isso é fundamental, porque
qualquer deslize, é aí que eu ia entrar das medicações. Quando você está tratando de pacientes com alto grau de dependência, a gente sempre tem que ficar de olho em duas coisas que estão juntas, só que a pessoa às vezes não sabe e nem tem o diagnóstico. Existe com frequência um distúrbio de ansiedade associado ao tabagismo, que dificulta a parada, e dificulta a parada com remédios não tão potentes. E outra coisa associada é quadro depressivo. As pessoas fumam e têm dificuldade em parar de fumar porque o cigarro é um tremendo no antidepressivo. O indivíduo sente um conforto. Ele é, como é que eu vou dizer, acalentado pelo ato de fumar. Entende? Como é que você vai tirar, muitas vezes, a única etapa de salvação do indivíduo? Então, essa percepção, esse entendimento e esse equilíbrio dos neurotransmissores, que é muito importante na hora do indivíduo dar esse salto, entendeu? Essa mudança, porque ele tem que sair dessa situação sem ficar capengando, sem sentir que era mais feliz fumando. Ó, vida, ó, azar, eu parei de fumar, nunca mais eu fui feliz. Pelo amor de Deus, não é para ser assim, não é assim? Não é assim? É, esse drama também, fumante é meio dramático mesmo. Mas o É, cigarro também é uma boa companhia. Assim, uma boa sem companhia. dúvida. Você se apega a ele como uma companhia também, né? Você está É, sozinho, assim, no cigarro, fica olhando para o sim, horizonte, sim. né? Mas esse coronavírus pode ajudar muita gente que fuma há muito tempo e que está em casa, trancado, e está até fumando mais. Eu fiquei pensando em mim outro dia. Eu estou com 51, 50 ontem, 51 dias hoje, né, em Sem fumar? isolamento Ah, social. não, sem Não, fumar sem já faz fumar muito mais tempo. tempo. Não, não. Tá, Em isolamento social. tá, Aí eu fico pensando a quantidade que eu teria fumado, sim, astronômica, entendeu? sim, Porque entre uma coisa e outra, você tá de bobeira, vendo televisão, vendo uma série, você está fazendo não sei o sim. quê, você não está fazendo nada, Então, né? por isso até, Aí Leda, você está triste porque não vê a sua neta, não vê seu filho, aí você está triste porque aumentaram o tempo de isolamento social. Isso tudo teria sido motiva. motivador para mim. Será que esse coronavírus pode motivar alguém a parar de fumar? Porque o pulmão fica muito atacado, não é isso? Não, motiva muito. Tanto é que eu tenho atendido por telemedicina em função da pandemia, e todos os Hum, pacientes que eu estou tratando, todos, sem exceção, todos pararam de fumar. Isso é um fator de motivação excepcional. Agora, independente disso que eu quero falar para o pessoal, que é os seus seguidores, que vamos supor que o indivíduo está nessa situação que você falou, é fumante, não está em tratamento, o que, que eu recomendaria para essas pessoas? Não está em tratamento e não está se sentindo preparado, amparado, motivado para parar de fumar. Porque para enfrentar um tratamento, tem que ter a é, decisão. Não, eu quero enfrentar isso, eu vou topar essa parada, porque vai ser exigido, como você falou, não tem um lero-lero. Vai fazer tratamento, tem que fazer direito. Meia boca, a é, gente não faz nada direito. Então, vamos falar daquele indivíduo que só quer diminuir o cigarro para não fumar, como você falou. Usa a técnica do castigo. Embora a técnica do castigo não vá fazer as pessoas pararem de fumar sem a medicação, vai fazer com que elas reduzam o consumo. E nesse momento, reduzir consumo é importante. Até para não haver um agravo no consumo, que isso, quando você consome mais, você agrava seu risco cardiovascular. Você pega um paciente que fuma 10, de repente ele está fumando 20, esse aumento progressivo em curto espaço de tempo é o desequilíbrio. Você coloca o indivíduo em risco cardiovascular aumentado de ter eventos. aumenta o É, risco? aumenta risco. Então, o que, que a gente faz? Caramba. Vamos segurar a onda. O melhor é parar de fumar, sem dúvida nenhuma. Tá. Inclusive, acho que amanhã, no site da SBC, eu estou passando orientações da técnica do castigo e de usar a reposição de nicotina. O que, que vai aparecer lá? Eu peço para as pessoas que estão interessadas em parar de fumar, por 2 semanas antes de começar a reposição de nicotina, que lá eu ensino, vou ensinar como vai usar, que é simples, a reposição de nicotina se compra na farmácia, não tem prescrição, não precisa da prescrição, é um tratamento que a gente chama de venda sem receita, porque o paciente pode, uma vez lendo a bula, vendo as contraindicações, aplicar, fazer o uso correto. Mas não adianta só aplicar adesivo. Então, por isso que eu peço para as pessoas 2 semanas antes, na preparação, antes da data de falar, porque quando você coloca o adesivo, aí você não pode fumar, necessariamente com reposição de O que nicotina, acontece se a pessoa fumar? dá overdose. Você pode ter aumento da pressão arterial, pode ter náusea, pode ter enjoo. Se a dose do adesivo está conveniente para você, você não pode fumar, senão vai dar overdose. Então, a gente recomenda que o indivíduo coloque o adesivo na dose certa, complemente na fissura com goma de nicotina, né? Mastigue a goma de nicotina. Com isso, ele vai ter uma satisfação adequada. Agora, eu estou recomendando que as pessoas, antes de começarem o adesivo, façam um treinamento, que é o quê? Fumar de castigo.
para que isso até provoque uma redução do número de cigarros, para que, por exemplo, se o cara está fumando 30 cigarros, o adesivo de 21 miligramas, que é a dose máxima, não vai funcionar para um cara que fuma 30. Vai ficar abaixo. Claro que aquilo não vai dar conta da dependência dele. Então, a gente está orientando as pessoas por 2 semanas antes de iniciarem com o adesivo, comece a fumar de castigo para reduzir o consumo. Reduziu para um maço, aí vai dar para usar o adesivo de 21 miligramas por 6 semanas, complementado com goma. Então, essa pegada é importante. E mesmo aquele que não queira parar de fumar, doutor, eu só quero reduzir, fuma de castigo. Que é aquela história, quer fumar? Levanta, vai lá para uma área isolada, de preferência uma área externa ventilada, mas não olhe para fora, para um horizonte, né? Não olhe assim para a janela. Olha para uma parede branca e fica em pé, que nem um monumento mesmo, olhando a parede. Porque isso E fica em descondiciona. pé, né? Tem que ficar em pé também, é castigo. Tem que ficar em pé, porque isso é uma forma de descondicionar as pessoas, delas não fumarem automaticamente. Você imagina no sofá vendo uma série, vai um atrás do outro. A pessoa, quando olha, o cinzeiro está lotado, entendeu? Então, essa regra vai ajudar com que as pessoas diminuam. E aquelas que estão motivadas a tentar parar, eu recomendo que faça essa técnica por 2 semanas e depois comece, por exemplo, se quero parar, vou aproveitar a pandemia para me livrar do cigarro, coloca o adesivo e usa a goma. Mas antes, começa a fazer o técnico do castigo para reduzir o consumo. Agora, isso não vai funcionar para todo fumante? Claro que não. Como eu falei, tem aqueles que têm outros agravos, que geralmente têm quadros de depressão ou ansiedade associada, que nem sabem. Mas isso vamos dizer assim, é um sinal de que essa pessoa precisa de uma abordagem melhor, maior. Mas se ela pode fazer essa tentativa, não deu certo, ela já fica sabendo que não é para se desesperar. É só para saber que é que nem tratamento da hipertensão. Você tem paciente que tem pressão alta, leve, com remédio só resolve, o cara no posto de saúde controla a pressão. E tem aquele que tem que ser encaminhado para o cardiologista, porque o grau de pressão alta é maior, precisa de um tratamento mais adequado. É só isso que mostra, né? Só, mais nada, né? Que, eu não consigo, eu vou me acabar fumando, tenho que morrer fumando. Nada disso, não existe isso, não existe isso. Bobagem. Me conta uma coisa, Jaqueline, como é que você começou a trabalhar essa coisa do antitabagismo? Você fumava? Você já fumou? Alguém fumava na sua casa e te irritava? Como é que é? Ou Não, não? Foi só por questão da saúde mesmo? Não, vou te contar que nada é por acaso. Você sabe que todo mundo fumava na década de 70, eu sou de Sim. 64. Eu lembro que eu descia para despedir dos meus pais, morava em Sobrado, e estava todo mundo fumando, pai, vô, mãe, tio, todo mundo, aquela fumaça lá. Bom, e aí eu fui fazer medicina, com 23, eu estava no último ano da faculdade, meu pai teve um câncer de pulmão. Faleceu em 6 meses, né? E aí eu fui fazer minha residência médica aqui no HC. Nada de tabagismo, ser médica só já me agradava, né? Mas a minha família sendo assim, dizimada, as pessoas por doenças relacionadas ao cigarro. Meu pai, com 63 anos, morreu de câncer. Minha mãe infartou com 39 anos, só que ela parou de fumar. Hoje ela tem 81. Mas ela, com 39 anos, ela infartou. Ele tinha artéria DA, que chama descendência nervosa, com trombo, coágulo, por causa do cigarro. Só que ela parou de fumar, não teve mais problema. Eu lembro que meu pai tentou parar de fumar para ajudá-la, só que ele não conseguia. E anos mais tarde ele veio a falecer por conta do câncer de pulmão. Mas, independente disso, minha vida seguiu. Eu fui fazer residência em clínica médica no HC, fui fazer cardiologia, estava na área de prevenção, fazendo colesterol, que era na época o máximo do máximo, adorando tudo que eu estava fazendo. Aí, um médico no Incor, em 93, formou um grupo de qualidade de vida, isso é interessante. E tinha um médico, o doutor Maurício Weingarten. Esse Weingarten é o pai do rapaz que é assessor do Bolsonaro, do Weingarten. Do deputado Marcel Não, Não, não é não. É Van Fábio. Garten. Fábio, que é da SECOM. Dirige a Secretaria de Comunicação. O Maurício é um cardiologista de mão cheia, cardiogeriatra, maravilhoso. E aí ele fez esse grupo, ele apontou para mim, lá, as pessoas que trabalhavam no Incor, você vai falar de tabagismo. Eu olhei, falei, fiz cara feia, falei, tabagismo, imagina, ninguém falava de tabagismo. Ninguém, não imagina, ninguém que falar de tabagismo, que cigarro faz mal, era o que a gente fazia, mas para de fumar, como é que você está fumando? Era isso, né? E aí, quem tem juízo obedece, né? Eu fui pesquisar e achei
na biblioteca, porque não tinha internet, imagina, nada dessas coisas. Um artigo falando do Dia Mundial Sem Tabaco, eu escrevi uma carta para a OMS, explicando que eu trabalhava num grande centro de cardiologia, de cirurgia cardíaca, transplante cardíaco, e que eu precisava aprender a falar de tabagismo, abordar o assunto. Aí a diretora do programa, a doutora Chola Traquet, me mandou uma carta com vídeo, mandou tudo. E a partir daí eu comecei a falar de tabagismo. O doutor Adib Jatene era o diretor do INCOR. Eu falei, doutor Adib, tem esse Dia Mundial Sem Tabaco, dia 31 de maio. A gente comemorou no INCOR em 1993. E falou, Jaqueline, vamos comemorar. Foi uma tremenda uma cerimônia e a OMS colocava campanhas. Isso é bonito. Então, naquele ano, a campanha era os hospitais livres do tabaco, porque nos hospitais se fumavam. Não sei se você lembra. Os médicos fumavam, os pacientes fumavam, as visitas tinha, eu me lembro, no lado assim da cama tinha o cinzeiro. Então, a gente fumava dentro do avião, a gente fumava no avião. 96. Dentro do avião tinha uma área de fumantes, como assim? Sim, mas tinha. Bom, e assim começou. E aí eu recebi, por conta dessa, porque aí foi uma grande exposição na mídia. O doutor Adib Jatene foi o homem que mudou a história do tabagismo no Brasil. Depois ele veio a ser ministro. Ele abraçou a causa, como outras coisas que ele fez também, um homem visionário, inteligente e assim, executor, não tem lelelele, que é prático, sabe? Eu sou uma cirurgiã que não opero, mas eu tenho esse lado objetivo, pragmático. Vamos resolver, para de enrolar e tal. Cirúrgico, né? Você é muito pragmática, nossa. Não tá, né? Não tem lero-lero. Bom, enfim, foi assim que começou e hoje você vê a quantidade, como reduzir o número de fumantes. Para mim é uma sensação muito gratificante e saber que um monte de gente parou de fumar, um monte de gente nem começou, essa juventude agora nem começa a fumar. Isso é bem interessante. Agora, a indústria sempre está aí. Eu não me lembro o ano que eu te entrevistei a primeira vez. Mas eu me lembro que foi no Sem Censura, foi há muitos anos, e eu prometi, não, vou parar de fumar com você um dia. E parei. Levou, sei lá, 15 anos, 16 anos, para eu chegar nesse ponto. Eu fui no Sem Censura várias vezes, acho que foi umas 4 vezes, Leda. E você só esquivando. Eu falei, uma hora essa aqui, vou pegar essa aqui. Um dia pegou, né? Um dia pegou e eu não vou mais. Muito doido, né? Mas é muito incrível isso. Agora, teve uma moça que escreveu aqui e que eu desativei um pouco os comentários, porque nem sempre os comentários são referentes ao assunto que a gente está tratando, né? Aí tem uma pessoa perguntando se o remédio é só com receita. O remédio é só com receita? Sim. Tratamento, assim, os adesivos não. É o que eu falei, que amanhã vai estar no site da SBC, depois eu até passo para você. SBC, a Sociedade Brasileira de Cardiologia? Eu dei. Lembra que eu falei que eu fiz um programa de mensagens para Viva? Eu tinha tudo umas coisas elaboradas, eu peguei boa parte dessas coisas que eu já tinha colocado, já emendei e já dei as orientações de como as pessoas podem se tratar com os adesivos, usando corretamente para ter uma taxa de sucesso melhor. E fazendo aquele treinamento antes para não gastar dinheiro à toa, né? Até para ver o grau de comprometimento, quanto que a pessoa está... Porque o castigo é isso também. Você se levantar para ir fumar, mostra o quanto você está disposto a abdicar daquilo. É uma forma de você avaliar o teu comprometimento, quanto você está, de fato, convencido e preparado para dar esse passo. Que precisa ter energia, Leda, né? Precisa ter energia. Você só conseguiu parar a hora que você resolveu e decidiu internamente. Porque a técnica está aí, mas a técnica sozinha, o remédio sozinho, não resolve. Não, imagina, senão eu tem um beijo para você de uma moça chamada Silvana Issa. Ah, legal. Que é sua prima e sua amiga. Minha prima nossa. Muito bom. O Cinzeirão, o outro está rindo aqui de mim, mas é mesmo. A outra parou há 14 anos na primeira gravidez, não voltou mais. Isso, mas engordou muito pela fissura de doce. Aí tem que partir para low carb. Amanhã, acho que é amanhã. E amanhã eu vou conversar com a doutora... Vou só fazer um parênteses. Vou conversar com a doutora Isabela Bussadi, que é endocrinologista, e a ideia é essa. Conversar com a Isabela sobre como a gente vai manter o peso nessa quarentena que não acaba, nesse isolamento que não acaba, e que mesmo depois que acabar, a vida não será solta como era antes. Então, a gente vai ter que cuidar da alimentação mesmo, né? Você sabe que eu estou mandando meus pacientes pular corda, Leda.
Porque tem muita gente que tem medo Jura? de pular corda. Corda é um exercício maravilhoso. Então, nossa, queima caloria pra caramba. Então, começa devagar, porque precisa ter um... E não ocupa espaço, né? Gasta muita caloria pular corda. Muito bom. E é lúdico pra caramba, né? Em família, então, vamos lá. Bate um, bate outro. Pular corda é um bom exercício, com certeza. Adriana está dizendo, Adriana Vidal está dizendo que fumar é muito brega. Ficou brega, né? Ficou. Realmente ficou brega. Ó, a Margarete está dizendo que faz o fumante, o isolamento faz o fumante fumar mais, claro. Com Estou certeza. assistindo a live, a Rita tá, Rita Borini está assistindo a live e fumando um cigarro. Tá curtindo, né? Eu já fiz muito isso também, eu entendo perfeitamente. Eu não quero ficar chata. Não quero. Você não é chata. Ó, aí, olha só, saiu hoje, a Valéria está me dizendo aqui, Valéria Pagliassi, ou Pagliatti, está dizendo que saiu uma matéria hoje na Folha de São Paulo, dizendo que estudos mostram que a nicotina protege a pessoa de pegar o vírus. Não. Você acredita que teve uma moça que me ligou? Olha como é que as pessoas também têm isso. É que parar de fumar também tem uma outra coisa que eu não sei se você sabe do seu jeito pragmático, mas que eu percebi. Tem umas pessoas, quando você está fazendo dieta, tem uma pessoa do seu lado fala assim, come só um pouquinho, não faz mal, não tem importância, para te encher o saco, porque você acabou de dizer que está de dieta. E tem uma amiga minha, ligou para mim para dizer, você viu a matéria que fumar protege contra o coronavírus? Mentira. Falei, sem chance, querida, não sem vou voltar por causa disso. Não, mas não é uma loucura? Eu acho inacreditável que alguém faça isso, mas faz, porque fizeram comigo. E não, agora ela está dizendo que saiu na Folha de São Paulo hoje essa matéria. Então, mas isso eu vou te contar toda a história, porque a comunidade científica está de cabeça para baixo. Porque os dados epidemiológicos, aqueles quando você vai no hospital, vê o número de pessoas que adoeceram, quais os fatores de risco e qual o desfecho, todos os dados epidemiológicos são robustos de mostrar que o tabagismo, até saiu um estudo agora, com 8.000 pacientes da China, dos Estados Unidos e da Europa. Quando você pega o tabagismo, ele por si só é um fator de complicação. As pessoas que fumam têm maior risco de serem entubadas, internadas e desfechos de mortalidade, assim como ele está entre os fatores como pressão alta, obesidade, ele está junto, não saiu fora. Tem um estudo que começou toda essa história, um estudo na França, muito mal feito. O que ele fez? Foi num único hospital, excluiu os pacientes que estavam na UTI, só pegou os pacientes não graves, que já fez uma seleção. Quando você exclui um subgrupo, no caso o grupo mais grave, provavelmente é onde mais tinham fumantes, é no grupo mais grave, que entuba mais. Então, ele excluiu, fez uma seleção disso. E, adicionalmente, nesse hospital, 20% daquela população era de profissionais de saúde, onde a prevalência do cigarro é menor. Então, ele foi lá e falou, mas aqui tem pouco fumante. Então, quer dizer, olha a conclusão. Porque aqui tem pouco fumante, cigarro não é fator de risco, pelo amor de Deus. Aí, já rapidinho, aí começa o perigo. Veio um outro estudo formular uma hipótese que a nicotina protegeria, entendeu? Para dar sustentação àquilo. O que você acha que tem o dedo de quem aí? Pensa rápido. Os fabricantes de cigarro. Que dúvida. Por quê? Todo mundo está careca de saber que infecção viral piora em fumantes, tanto é que quando começa a gripe, quem são os primeiros a serem vacinados? Pacientes fumantes, com DPOC, doenças respiratórias, primeiro grupo de risco. Por quê? Todo mundo sabe que infecção viral, influenza, SARS, que é também um coronavírus, MERS, que também é um coronavírus, pior desfecho em fumante. Por que aqui vai ser diferente? Porque provavelmente já deve ter caído muito a venda de cigarros, como toda a economia. Não, o cigarro está num problema. Outro dia eu fiz um debate, tem uns meses, sobre para a indústria do cigarro. E ninguém fumava, nenhum dirigente da indústria do cigarro fumava. Eu perguntei a um por um quando acabou o debate, só para saber. Aí eu fumava ainda naquela época. E sabe qual é o grande problema da indústria do cigarro no Brasil? É que o cigarro paraguaio, cigarro fabricado pelo tráfico, pelos traficantes, eles são donos das fábricas do Paraguai. Ele entra no Brasil, entra pela metade do preço, 50%, 60% a menos que um maço de cigarro normal, um box e tal. Então, ele está corroendo o mercado do cigarro também. Então, está tudo trabalhando para a indústria do cigarro gostar dessa pesquisa aí.
Então, pessoal, abre o olho, cuidado com a manipulação. Então, todos os conhecimentos falam ao contrário disso. E quando você vai ver a estatística de fato, quem morreu, se era fumante ou não, você vai ver que a situação é de risco. Agora, o que tem que fazer? Ficar desesperado? Ai, meu Deus, não. É que nem a pessoa que é obesa, a pessoa que tem doença cardiovascular. O que ela faz? Se protege, fica em casa, né? Se ela não está preparada para parar de fumar de imediato, fica em casa, se protege, não se expõe ao vírus, porque de fato é uma condição que a gente sabe que esse vírus é tão safado que você perguntar, Jaqueline, você quer ter coronavírus para se livrar dele? Eu falei, eu não quero, não sei qual é o meu desfecho. Ainda a medicina não descobriu. A gente sabe quais são os fatores relacionados ao mau prognóstico. Isso a gente sabe. Agora, quanta gente que não tem fator nenhum, não tem fator de mau prognóstico e mesmo assim tem um desfecho sombrio, né? Pessoas, por exemplo... E hoje eu vi num jornal... Eu vi num jornal qualquer desse, que eu leio tantos que eu já nem decoro mais qual, dizendo que a faixa de 39 a 42 anos é a faixa que está tendo mais caso de Então, provavelmente são as pessoas mais Quer dizer, expostas. no Brasil a coisa está mudando, porque o vírus já fez várias mutações, né? Sim. E outro dia um médico, amigo meu, me escreveu dizendo que dos 147 pacientes internados num hospital classe A, por conta do coronavírus, mais de 50% eram entre 39 e 42 anos. Incrível. E hoje eu vi que morreram crianças com coronavírus. Sim. Então, a mutação também acelera muito isso, né? Não, e também tem a condição de exposição, né? Por exemplo, está em quarentena. Quem são as pessoas que estão mais se expondo? Já que todo mundo sabe que as pessoas com mais idade é fator de risco. São mais jovens. Elas vão se proteger. Então, as pessoas supostamente, eu não sou de grupo de risco nenhum, né? Acha que... dança, né? Da dança, né? E o cigarro eletrônico? Mesma coisa. E o cigarro aquecido também é a mesma coisa, é 6 por meia dúzia. E olha que interessante. Por isso que quando o pessoal fala que cigarro protege... Gente, o ano passado, vocês se lembram disso? Foram mais de 1.000 mortes por cigarro eletrônico nos jovens americanos, por uma queimadura que o cigarro eletrônico dava. 70% tinha cannabis associada. Era um cigarro eletrônico com maconha e nicotina, mas 30% não tinha. E dava uma inflamação. Mas eu achei que era por conta da associação com a maconha. Porque hoje também a maconha não é mais a maconha plantadinha, né? Sim. Ela tem um teor de... Como é que chama? THC, né? Gigante e tal. Sim, eu achava que era isso. Não, 70% era associado, mas 30% dos casos eram só líquidos que continham essencialmente nicotina. Então, é uma situação de risco. E o cigarro eletrônico, a nicotina do cigarro eletrônico, ela é altamente inflamatória. Ela é altamente inflamatória. Então, mais inflamatória que a nicotina do cigarro comum? Porque as pessoas consomem mais. Não tem limite. Você põe aqui um vaporizador, você não tira. Eu chamo de chupeta do diabo. Quem vaporiza sabe. O cara fica Mas aqui, nem aquele que é uma cápsulazinha também não serve? Aquele tem esse que vaporiza e esquenta. Sim, é tipo e que você pode colocar substâncias. Esse outro, a cápsula é fechada. Esse é o aquecido. Sabe? Você não pode acrescentar nada. Você compra a cápsula, você pode, na hora de comprar uma cápsula de hortelã, de cereja, de tradicional e tal. Mas a cápsula é fechada. Também não serve. Não, esse tem um sal de nicotina e a quantidade de nicotina que esse produto libera é maior até que os convencionais. Tanto é que quando ele foi lançado no mercado, ele desbancou um monte de outros produtos que já tinham, exatamente porque ele tinha a capacidade de oferecer nicotina através de um sal de nicotina muito maior que os outros elementos. Então, a dependência disso é enorme. E os jovens adolescentes americanos ficam viciados num período de tempo muito rápido, mais rápido até que o cigarro, que seria em período de 6 meses. Com esses dispositivos, num período de 1 a 2 meses, já tem sintomas de abstinência aguda de falta de nicotina. É muito louco mesmo. Fazer o tratamento com remédio tira a questão da abstinência. Espera que eu vou só mandar um abraço para a mãe do Alberto Haddad, porque ele está aqui, ela parou de fumar há 30 dias e ele está o tempo todo falando dela aqui, que ele odeia cigarro. Dá um beijo nela, diz que a gente está junto com ela. Para de implicar com ela, tá, Alberto? Para. O fumante detesta Exatamente. Isso. Eu também falo. Isso não ajuda a pessoa a parar de fumar, você implicar. Você falar, vai ter câncer, você ficar fazendo assim, você reclamar, não adianta. Para o fumante, né, não adianta. Não. Então é melhor você
usar uma outra estratégia. A É estratégia do isso aí. castigo é muito boa, gente. Não é? Ficar de castigo em pé, olhando para uma parede, não tem a menor graça mesmo. Aí você se dá conta de quanto ridículo você está sendo também. Eu acho que funciona como um Sim, toque, sabe? Você se é uma sente ridículo ali olhando para a parede. autocrítica. É uma autocrítica. Olha só, eu enjoei, por exemplo, com adesivo. Tem gente que enjoa, Sim. né? É Eu porque às enjoei. vezes. É, mas você estava fumando com adesivo, né? Eu tirava o adesivo. Então, mas não adianta. Esse Eu tenho um monte enjoo de amiga que já tirava o adesivo para fumar e botava o adesivo depois. da Mas aí não náusea, da adianta enjoo. também. É, da Fumante é taquicardia. descarado também, né? Fumante Não, dá um golpe para fumar. É muito. Mas eu acho que é um vício pior até. Não sei se tem vício pior, mas eu acho que é pior que o álcool, porque o álcool você não bebe o tempo todo. Quer dizer, uma pessoa sim. normal, né? Ou sei lá o que é normal mais, mas uma pessoa, de modo geral, vamos trocar a frase, de modo geral, a pessoa que bebe, ela bebe, não bebe o Determinado dia inteiro. O período. cigarro você fuma Sim, o dia inteiro, sim, sim, anos, né? sim. É um Então reforço de acho que a condicionamento. dependência é maior. Não, o reforço de condicionamento é impressionante. E o poder da droga, né? A nicotina é uma droga habitual. Ou seja, se você está triste e fuma, ela ameniza seu sofrimento. Se você tá feliz e fuma, você parece que fica mais interativo, É. mais feliz. E ainda tem um comportamento social, do grupo, do meio, né? Então, por isso que o pessoal fala, vai, doutora, quando eu desço, eu pergunto no trabalho, né, com a lei antifumo, eu desço para fumar e falei, e tem happy hour? Eles falam, tem. Eu falei, então é o seguinte, você fuma de castigo primeiro, depois você vai no happy hour. Porque aquilo é um comportamento, entendeu? Não fumar com as pessoas, mas estar com as pessoas, né? Porque é um momento agradável de descontração. Então, essa o pulo do gato, é você dissociar essas coisas. Continuar com as coisas agradáveis e fumar de castigo ali e fazer as outras coisas lá, porque isso vai, com certeza, diminuir o teu consumo. Eu estou sem o calendário de datas aqui, mas não tem uma data em maio que é de não Tem. sei o que, do cigarro? 31 de maio. Essa data aí que a gente comemorou no Encore em 93, Ah, tá. 31 de 31 maio. de maio, que é o Que Dia é, Mundial Sem Tabaco? exatamente. Esse ano a campanha vai falar dos jovens, exatamente do perigo desses novos elementos do cigarro eletrônico, do cigarro aquecido, que é a bola da vez. Essa moçada não tem ideia, né? E eles compraram, eles tentaram vender esse produto como seguro. Não tem tantos produtos químicos, esse aqui pode, esse aqui é legal, não tem problema. É uma coisa nova, né? Moderna, né? Parece iPod, né? É, Pendrive. ele parece um pendrive, assim, ele tem É, um design bonito. Aí sim, é fino, assim, é chique, não é uma sim, coisa, é, né? exatamente. Mas o barato é parar mesmo. E parar é Mas, bom. não, parar é maravilhoso. Eu fico muito feliz quando eu ajudo alguém a parar de fumar. E daí a pessoa fala, nossa, eu tinha um medo de parar de fumar, o medo da frustração de não conseguir. E como esse processo que a gente faz é bem tranquilo, a pessoa fala, nossa, doutora, que bom, né? Que é bom que é não fumar. E tem pessoas, é que você tem apesar de você ser fumante há muitos anos e ter fumado muito, Leda, pode-se dizer que você pode ter um privilégio. Você tem as cordas vocais suas eram o teu ponto fraco, mas a princípio você não, pelo tempo que você fumou, uma certa resistência. Não tem imunidade ao cigarro, mas algumas Uhum. pessoas resistem mais, outras precocemente já ficam doentes, adoecidas. Então tem gente que tem limitações no dia a dia mesmo. Quando já uma semana sem fumar, a pessoa melhora muito. Então devolver, resgatar essa qualidade de vida é muito bom, é muito bom. E às Deve vezes tem ser um prazer especial para uma pessoa que nossa, dedicou a vida, a carreira a isso, né? é muito bom. Eu Parabéns, tenho paciente, Jaqueline. ó, eu tenho paciente de 79, de 80, 83, que pararam de fumar. Com Com 83 anos, a pessoa parou de fumar? Que 83 maravilha. anos. É muito bom. E acho uma maravilha. E tenho também gente de 22, 24, isso é legal. Antes não tinha isso. Isso foi a lei antifumo. A lei, geralmente eu recebia pacientes acima dos 40 anos de idade, já com algum problema de saúde, aquela pressão toda, ou com medo de ter. Com a lei antifumo, né, de 2009 para cá, em São Paulo, a gente começou a receber gente mais jovem, porque tinha que Mas, descer olha, para fumar, incomodava, e a chefia enche o saco, aquelas coisas, restrição mesmo, de eu não vou em tal lugar, já ficar aflita de não poder aguentar uma reunião com tantas horas sem fumar, sabe?
essas aflições. Então, hoje a gente recebe pessoas jovens, 30, antes dos 40, mulher que você citou, grávida. Se você é fumante, planeje a sua gravidez. Pare de fumar antes. Por quê? A gravidez por si só é um momento mágico de parar de fumar. 50% de sucesso, só pelo fato de você estar grávida. Só que, e os outros 50% que ainda ficam fumando? É um terror você levar a sua gravidez fumando. Porque o mundo inteiro vai te pressionar, te castigar, tem que fumar escondido. Você não vai curtir a gravidez porque você fica preocupada, eu vou fumar, vai fazer mal para o meu filho. Ah, é horrível. Então, assim, gravidez uma fumante tem que ser planejada. Então, pare de fumar antes, porque aí a gente pode usar medicamentos que na gravidez a gente não pode usar, não dá para usar os remédios na gravidez, é risco. Então, o que a gente pede para planejar, já tratei várias mulheres, planeja, vem se tratar, parou de fumar, aí engravida para você curtir a gravidez, porque é terrível, todo mundo cai matando, todo mundo cai matando. Nossa, deve cair matando. Ah, é horrível, não vai curtir como tem que curtir, né? Jaqueline, muito obrigada. E amanhã quando é que vai estar no site da Sociedade Brasileira? Eu vou falar com o doutor Marcelo Quiroga. Eu acho que amanhã já tá, é um robô, é um negócio chique, vai ser bem legal. Ah, é? Ele me disse que acho que amanhã já vai tá no ar, mas eu confirmo para você, aí você fala para o pessoal que aí tem essas dicas mais pormenorizadas para as pessoas que. Ah, olha só, esse menino que a mãe parou de fumar há 30 dias, estou falando que ele é um menino, mas eu não conheço ele não, mas tem cara de jovem. Roberto Haddad, ele pergunta do narquilé. Eu mandei uma foto para o meu filho quando eu fui ao Líbano, que tinha vários narquilés assim, no hotel em Beirute, na beira da piscina. Aí eu mandei a foto dizendo, achei um estacionamento de narquilé. Porque eram muitos, muitos, muitos. Sim. E se fumam em todos os lugares aquilo, né? Quer dizer, eu não sei se aquilo é de fumar, acho que é, né? Não é, e ali vai estar. Sai uma fumaça, deve ser, não, né? Então, você coloca o fumo em cima, coloca o carvão, aquilo aquece. Aí tem aquela água embaixo, aí você chupa. Conforme você chupa, vem aquela fumaça quente, passa pela água, resfria. A água não filtra nada, é só um resfriamento para você não queimar sua garganta. Só que aquilo ali é uma fonte de infecção. Primeiro, vai monóxido de carbono em altíssima concentração, maior até que do cigarro, porque não tem filtro. Então, você tem concentrações de monóxido de 20, 30, 40 partes por milhão. Coisa que no cigarro você vai ter 5, 6 por unidade, entendeu? Então, é uma concentração absurda de monóxido. E aí é uma propagação de bactéria em tempos de Covid, nem pensar. E assim, Ih, rapaz. Quem é ex-fumante, jamais. Leda, não se aproxime de cigarro eletrônico. Não, mas eu não vou me aproximar, não. Não, mas ele falou que está na moda. Ele é jovem, deve estar na moda entre os jovens também, né? Está na moda para pegar. É uma fonte de contaminação. Tua voz está falhando. Você esbarrou em algum lugar aí? Deixa eu ver. Agora deu? Não, melhorou. Acho que eu estava segurando errado o telefone. Ela é uma fonte de contaminação por vírus, bactéria, entre outras coisas. Então, usar como enfeite. Eu tenho também narguilé, mas o meu é um enfeite hoje. Bonito. Bom, Jaqueline, muito obrigada. Eu vou salvar essa live, se Deus quiser. Eu sempre vou salvar, eu sempre fico tensa na hora de salvar a live, porque algumas eu não consegui. Mas eu vou salvar, vou botar no meu canal, tá? Pode colocar, no YouTube. Aí quem chegou atrasado, quem não... Não, a gente não falou de doenças decorrentes do cigarro, a gente falou exatamente do parar de fumar. Do bom que é parar de fumar. Eu costumo dizer, eu não sei quando cada um vai morrer, mas o parar de fumar hoje garante para você o tempo de vida que você tiver melhor, com certeza. Então, e amplia também um pouco o tempo de vida, né? Não, amplia, com certeza. Não, isso sim, os estudos mostram claramente. É que às vezes o infortúnio, né, o acaso, né, muitas vezes a gente não tem como não se pode garantir. Não tem não como se pode garantir. Mas o fato é que parar de fumar melhora a qualidade de vida das pessoas, dá liberdade, né, Lida? Você é uma mulher livre. Antigamente, posso ir aqui, não posso, vou fumar antes de sair. Lembra as restrições que tem? Vai fazer uma gravação. Com as restrições também dificultaram muito, né? Sim. Então, isso é para dar percepção da dimensão. Então, tudo somado reduz. Sim, claro, isso aí. Bom, tomara. Obrigada, Jaqueline. Vou agradecer aqui a Cristina Moraes, que está amando minhas lives dos Estados Unidos. Também gosto dos livros. Legal. Muito legal. Vai lá na livraria da Leda. Adorei essa livraria. Vou pôr meu filho para ler, que ele está jogando muito esse negócio de videogame aí. Essa pandemia. Recaídas.
Essa pandemia está assustando, está dando trabalho, né, Jaqueline? Pelo amor. Eu ando com o borrifador de álcool 70, Leda. Eu entro no elevador, eu ando de escada, né? Outra dica. Quem puder, desce de escada. Quem puder, vai de escada para evitar contaminação e fazer exercício, né? A hora que tiver que sair. E entrou no elevador, não tem jeito, borrifa álcool 70 para. Porque fica em suspensão esse vírus. Fica no ar, né? Então você taca álcool 70 nele, fica um borrifador. Borrifador, pá, eu coloquei no meu Instagram, eu até fiz um videozinho ontem, porque isso é uma técnica simples que descontamina bastante, evita que a gente pegue esse bicho no ar. Legal! Álcool muito 70. Bom. Põe no borrifador, né? Cuidado que o álcool é explosivo. Dá uma espreizada. Tá limpo? Eu vou fazer isso, porque eu só tô indo até o elevador pegar coisas que o porteiro coloca para mim no elevador. Encomenda, livro que chega. E até na hora de pegar, você pode usar também para descontaminar as coisas. Eu uso um spray antibactericida, mas eu vou usar o álcool. Agora, aquele álcool como é que chama isso? Isopropílico. É isso aí, bom? é o álcool 70. É o álcool 70? Então tá. O álcool isopropílico é o álcool líquido, né? Cuidado que ele é inflamável, sempre em embalagens pequenas. Ele é muito inflamável, E coloca no borrifador, né? Eu acho que é uma maneira boa da gente se higienizar e higienizar as coisas, porque Cândida também funciona, você diluir. Só que eu manchei muita roupa com isso. Eu borrifava isso, mancha a roupa. Manchei muita roupa. Você manchou? Muita, estraguei muito de roupa. A gente está ficando paranoico com essa... Total! E a limpeza? Essa pandemia, fala sério. Eu emagreci, eu não engordei não, porque é tanta limpeza, limpa chão, limpa fechadura, limpa as caras, não aguento, é muita limpeza, tá louco. Você nem pode emagrecer muito, porque tu já é magra pra caramba. Não, tô com peso bom. Tchau, Jaqueline. Muito obrigada, tá? Valeu, obrigada, super. Leda. Saúde, paz, sucesso para nós aí. Para nós, tchau, se Deus quiser. Para vocês também, gente. Um abração. Beijo para todo mundo aí. Foi bom, hein? Gostei de todo mundo aí. Foi bom, legal. Também gostei muito. Até mais tarde. Teu público é muito Valeu? legal, é isso aí. Tchau, tchau. Tá bom. Obrigada, um beijo. Tchau. Beijo.